Essa ministração foi produzida pela Onda Dura Itajaí. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero compartilhar uma mensagem com você, uma mensagem que estou digerindo no meu coração, no meu entendimento, mas tem sido fervorosa, tem sido verdadeira e eu acredito que é o momento. Enfim, vamos conversar aqui, vamos ter esse tempo juntos, então já separa a tua Bíblia, caderno e caneta. Vamos criar esse hábito, Onda Dura, vamos criar esse hábito. Vamos, até quando essa quarentena acabar e o Senhor, pela sua graça e misericórdia, nos levar novamente para o nosso culto público. Leve a sua Bíblia, leve seu caderno, leve a sua caneta para você anotar tudo. Amém? Vamos em frente então. Essa palavra eu tenho certeza que vai mexer com você, mexer com suas estruturas, mexer no seu coração, na sua essência, tocar o teu espírito, porque é isso que ela tem feito comigo. Mas vamos lá, vamos em frente. Abra sua Bíblia em Jeremias, mais conhecido como o profeta chorão. Queridos, olha, eu queria ser só apenas um chorão se eu fosse como Jeremias. Se eu tivesse passado por tudo que esse homem passou, um homem de Deus, profeta do Senhor. Enfim, enquanto você vai abrindo a sua Bíblia em Jeremias, vamos dar uma breve explanação sobre Jeremias. Jeremias e a sua função profética, né? Jeremias, ele era da linhagem sacerdotal, né? Desde Arão, e ele foi levantado como profeta pelo Senhor dentro do período da fragmentação da nação, do povo de Deus, né? O povo de Deus, ele se fragmentou em duas nações, o reino do norte e o reino do sul, o reino de Judá e o reino de Israel, né? As duas nações dividiram, 10 tribos ficaram em Israel, apenas 2 tribos em Judá, e com 2 reis, né? Enfim, foram vários reis que se passaram nessas duas nações por vários períodos, né? Jeremias, como profeta, ele profetizou a nação e enfim, ali ele abordou alguns reis, né? Uma linhagem basicamente de 5 reis, de 5 reinados. Então foi um tempo de mais ou menos 40 anos. Então o ofício profético de Jeremias durou 40 anos, e isso é bastante tempo. Outros profetas, né, já estavam guiando a nação, outros profetas. Jeremias, ele é citado como o segundo maior profeta, né? Antes dele está Isaías e após ele Ezequiel, então dos profetas maiores, né? Enfim, e ele traz profecias extremamente pesadas, profundas, enfim, porque a maioria dos reis, a grande maioria, 90% dos reis, eles desobedeceram ao Senhor, não permaneceram fiéis a Deus, mas enfim, participaram da idolatria, encorajando o povo a adorar a outros deuses, enfim, compactuando com outras nações. E a nação de Israel era uma nação pequena comparada a outras nações que, né, circundavam a nação do povo de Deus, enfim, como os assírios, a Babilônia, o Egito, enfim, né? E é diante dessas nações que começam a acontecer algumas profecias no meio do povo de Deus, né? Se levantam os profetas desde Elias, né? Eliseu, e vai vindo até Jeremias, enfim, e participando de muitos exílios, né? O povo de Deus é exilado, vem do norte, a Babilônia vem, e então domina sobre o povo de Deus e leva o povo de Deus ao exílio. E nesse processo está Jeremias, antes, né, da vinda da Babilônia, durante
né? Durante o cerco da Babilônia e no exílio também, enfim, até o final desse exílio. E é uma história pesada. Nós não vamos falar, obviamente, sobre toda a história de Jeremias aqui, todo o livro de Jeremias, porque ele é grande e isso vai levar muito tempo. Então eu vou me deter a alguns pontos e nós vamos basicamente até o capítulo 2, no versículo 13. Nós vamos do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 13. E para que você perceba o que isso tem a ver conosco, né? Eu não quero aqui ficar forçando o texto para justificar o que eu quero dizer, mas eu quero interpretar o texto, mas perceber que as profecias são palavras do Senhor ao seu povo. E nós permanecemos sendo o povo de Deus. Obviamente existe um contexto histórico e essas palavras foram designadas ao povo de Deus daquela época, mas ainda assim, por meio do Espírito, elas ressoam, né, sobre nós, e nós podemos interpretá-las e de alguma maneira aplicá-las em nossa vida para esse momento. E são palavras extremamente duras, mas que nós possamos compreender que talvez nesse momento de crise, onde os reis estão traindo ao Senhor, onde, enfim, toda a nossa estrutura política, toda a nossa estrutura social, toda a nossa estrutura econômica está abalada, talvez Deus precise levantar profetas no nosso meio para alinhar o coração do povo de Deus novamente ao coração de Deus. Nós, como povo de Deus, estamos perdidos nesse turbilhão de coisas e talvez estamos adorando a outros deuses, negligenciando a verdadeira adoração que deveria ser entregue somente a Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Senhor da igreja, o Senhor sobre a vida dos crentes, o nosso eterno Deus, digno de honra, digno de glória, o nosso Deus poderoso. Esse Deus tem sido abandonado por nós, o seu povo. No momento de maior crise, era quando nós deveríamos correr ao Senhor. E não adianta nós fingirmos, porque o povo de Deus, nas duas nações, também fingiu. Quando percebeu, né, que a coisa apertou para o lado deles, eles correram para os seus rituais religiosos. E começaram a fazer o que eles sempre faziam, mas o problema é que o coração deles estava longe de Deus. E é nesse aperto que nós talvez, enfim, o Senhor nos disciplinou, porque nós estávamos com os rituais muito bem estabelecidos, queridos. Né? Estávamos indo, enfim, para a igreja, para os nossos GPs, nossos discipulados. Estava lá, a foto estava postada, estávamos fazendo tudo. O problema é que o nosso coração estava muito longe disso. Nós estávamos habituados aos rituais religiosos, né? Aos costumes religiosos, mas nós perdemos o coração. E talvez por desespero, agora nós queremos voltar. Ai meu Deus, nós precisamos. E na verdade, meu querido, nós precisamos nos deleitar no Senhor. Precisamos entender que existe tempos de lamento e é tempo de lamentar. É tempo de lamentar. Deus nos perdoa. Agora estamos afastados dos nossos cultos públicos. Nós não podemos pegar na mão do outro, nós não podemos orar junto, nós não podemos cear, nós não podemos celebrar a aliança da comunhão com o Senhor e uns com os outros. Nós não podemos. Nós estamos afastados. Nós não podemos abrir a porta da nossa casa para receber os nossos irmãos e fazermos um GP e ministrarmos um coração do outro. Nós não podemos discipular um ao outro presencialmente. Nós não podemos falar: ei, vamos nos encontrar na onda, vamos nos encontrar na sua casa. Eu quero te ensinar a caminhar com o Senhor, eu quero cuidar de você. Talvez agora os sentimentos mais puros, eles brotam no nosso coração. Mas nós olhamos para trás e percebemos que muitas vezes estamos habituados a fazer isso. A simplesmente fazer, a servir na igreja de qualquer jeito, a ir num culto de qualquer jeito, a reclamar por qualquer coisa. Onde está o nosso coração, meu querido? Que essa quarentena sirva como um tempo de lamento, como um tempo onde a igreja do Senhor parou, refletiu e chorou e falou: Deus, nos perdoe. Nos perdoe. Vamos ler então Jeremias capítulo 1. Você vai ler comigo, acompanha aí. Eu vou ler na versão NVI, que é a versão, mais popular. As palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Ananote, no território de Benjamim,
A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. E durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. A palavra do Senhor veio a mim, Jeremias, dizendo: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi. Antes de você nascer eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. E o Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Meu irmão, nessa interpretação nós precisamos carregar do que essa parte do texto está querendo dizer. O que Jeremias quer nos destacar com tudo isso é, primeiro, a soberania de Deus. Não foi ele que escolheu, não foi ele que se programou, não foi ele que escalou degraus para isso, mas o Senhor o designou. Antes de te formar, né? Antes de formar no ventre eu te escolhi, você já havia sido planejado, eu te criei com um propósito, eu te formei com um propósito, te designei como profeta. Mas Jeremias olhava para si e percebia que ele era incapaz de fazer isso. E o Senhor nem discute sobre isso, nem fala, não, você é capaz, não. Deus não joga bola para Jeremias, Deus não enche a bola de Jeremias, ele fala, olha, Jeremias, não importa se você é muito jovem, agora, tudo que eu disser, você vai fazer. Tudo que eu pedir para você falar, você vai falar. Não precisa ter medo, porque eu vou te proteger. Fui eu que te criei com um propósito, eu te sustento nesse propósito, e eu executarei o meu propósito por meio de você. Isso não tem nada a ver. Jeremias percebia claramente que era um canal do Senhor. E ele sabia que teria que ser forte, porque a mensagem que ele carregava era forte. E foi, né? Jeremias, enfim, ao você continuar lendo a carta, você vai perceber, enfim, que ele foi preso, foi perseguido, foi jogado num poço, ficou muito tempo nesse poço. Pela graça do Senhor ele foi tirado, mas ainda assim, isso tudo, todas as perseguições foi por causa da sua mensagem. Existiam falsos profetas que naqueles dias estavam fazendo falsas profecias, dizendo que ia ficar tudo bem, que estava tudo certo, que não tinha problema, que agora era tempo, enfim, de ser feliz, era tempo, enfim, não, é isso aí, pessoal, não precisa se arrepender. Queridos, toda falsa profecia ou falso profeta, ele tem como fim o homem, e o profeta tem como fim Deus, o verdadeiro profeta. E perceba uma coisa, do início ao fim essa história não é a respeito de Jeremias, por mais que Jeremias seja o personagem, mas é a respeito do Senhor guiando o seu povo, lutando pelo seu povo. Vamos lá, continua comigo, versículo 9. O Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e disse-me: agora põe em sua boca as minhas palavras. Veja, hoje eu dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Olha quão poderosa é. Ele colocou na boca de Jeremias palavras que podem destruir, podem arruinar, podem despedaçar, mas também que pode edificar e plantar. A palavra de Deus é poderosa. Ele usa quem ele quer, e naquele exato momento estava usando um sacerdote, um homem que já servia na casa de Deus. E agora o levanta como profeta. Fala: meu irmão, é por meio da sua boca que você vai despedaçar, destruir, ou você vai edificar e vai plantar. E é isso que eu vou fazer por meio de você. Ele continua dizendo: e a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. E o Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando para que minha palavra se cumpra. Se você não sabe, né? A amendoeira é uma árvore, enfim, ela tem de 3 a 8 metros de altura, mais ou menos. E quando ele fala sobre o ramo, né? Eu vejo o ramo de amendoeira, é porque já estava dando broto, já estava prestes a nascer a flor da amendoeira. E isso estava simbolizando que a primavera estava chegando. Então o que ele está falando é: sabe o que você está vendo aí? Vejo o ramo de uma amendoeira. Ele está falando assim, ó: o juízo de Deus já está chegando, já está próximo. Assim como o broto aponta para a chegada da primavera,
esse ramo, né, essa palavra, essas profecias apontam para o juízo de Deus sobre a nação, sobre o seu povo. E a palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez, dizendo: o que você vê? E eu respondi: vejo uma panela fervendo, está inclinada do norte para cá. E o que ele está querendo dizer com essa parte é muito simples, né? É a respeito da Babilônia, que se situava ao norte de Judá, e essa panela fervendo já estava inclinada para ser derrubada, ou seja, para causar destruição e morte. Ou seja, já estava chegando o tempo onde a Babilônia viria para destruir e tomar Judá. Continua comigo. O Senhor me disse: do norte se derramará desgraça sobre todos os habitantes dessa terra. Estou convocando todos os povos do reino do norte, diz o Senhor. Cada um virá e colocará o seu trono diante das portas de Jerusalém. Virão contra todas as muralhas que a cercam e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei a minha sentença contra o meu povo por todas as suas maldades, porque me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses e adoraram deuses que suas mãos fizeram. Olha só, então é por conta disso que o juízo de Deus estava vindo, por conta de toda a maldade, porque abandonaram a Deus e adoraram a outros deuses. Pastor, nós não adoramos outros deuses, somente a Deus. Mentira, mentira. Nós adoramos o nosso próprio sucesso, o nosso próprio ego, nós construímos os nossos próprios ídolos. Enfim, o consumismo. Quantas pessoas estão loucas para poder gastar nesses dias? Quantas pessoas estão felizes com esses dias porque não precisam sair de casa, não precisam olhar para ninguém, porque se orgulham do próprio umbigo. Você está percebendo? Meu irmão, são as coisas mais sutis. Talvez nós olhemos, nós não somos como essa nação, nós somos exatamente, talvez, piores do que essa nação. E eu não estou falando que a quarentena ou o coronavírus seja parte do juízo de Deus. Eu não quero trazer isso. Eu quero só trazer a consciência a nós de que esse é um tempo de lamento. O Senhor está nos disciplinando, sim. O Senhor está nos disciplinando, sim. Isso não é motivo de alegria. Eu não estou falando que nós não devemos ser alegres. Nós não devemos trazer esperança. É hora de trazer esperança. Mas para nós, como povo de Deus, é tempo de lamento. Olha quantas coisas o Senhor está nos privando. Você está entendendo, querido? Versículo 17. E você, prepare-se ao profeta. Vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu aterrorizarei diante deles. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro, um muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você e o protegerei. Olha como isso é poderoso. Deus está fortalecendo a Jeremias. Então a força que Jeremias tem durante todo esse percurso não vem dele, vem de Deus, porque ele teria que profetizar contra o quê? Contra os reis, os oficiais, os sacerdotes e o povo da terra. É basicamente como se ele estivesse profetizando contra o presidente, contra a igreja e contra toda a nação. Eles irão contra você. E meu irmão, preste atenção na bagunça que se encontra a nossa nação. A igreja do Senhor nesses dias, nós temos visto isso acontecer. Nós temos visto o Senhor denunciar pessoas, denunciar líderes. Enfim, a igreja é totalmente destruída, desorientada, perdida. E esse homem profetizaria contra nação, contra oficiais, contra sacerdotes e contra reis. Mas novamente o Senhor afirma: eu estou com você e o protegerei. Como ele falou no versículo 8, não tenha medo, pois eu estou com você para protegê-lo. Querido, nessa história toda, nós que estamos quebrantados, que decidimos ser voz, que decidimos ser uma voz profética, que decidimos de alguma maneira ser homens de Deus, fiéis ao Senhor, nós podemos ter a certeza que nós seremos provados, nós seremos ridicularizados, nós seremos zombados, mas o Senhor irá nos proteger nesse tempo. Igreja, não é tempo de se adequar ao mundo, não é tempo de fazer o que o mundo está fazendo, não é tempo de ser igreja, é tempo de lamento, é tempo de se arrepender e voltar a depender de Deus. Capítulo 2, e agora citando a infidelidade de Israel. A palavra do Senhor veio a mim: vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém.
Olha só o que Jeremias foi profetizar à nação. Eu me lembro da sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva você me amava e me seguia pelo deserto por uma terra não semeada. Israel, meu povo, era santo para o Senhor. Os primeiros frutos de sua colheita, todos que os devoravam eram considerados culpados, e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Ouça a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel. Assim diz o Senhor: que falta os seus antepassados encontraram em mim para que me deixassem e se afastassem de mim? Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Eles não perguntaram onde está o Senhor que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto por uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e de trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vive. Eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos, dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. Os sacerdotes não perguntavam pelo Senhor. Os sacerdotes não perguntavam pelo Senhor. Os intérpretes da lei não me conheciam, e os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizavam em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Olha isso, meu irmão. É aqui que Deus começa a revelar toda a maldade, toda a infidelidade, toda a traição do seu povo. Eu lembro de vocês lá atrás, como vocês eram fiéis. Mesmo no deserto vocês não tinham nada. Vocês permaneceram fiéis a mim. Agora, o que eu fiz? Será que teve alguma falta, alguma coisa que eu deixei de fazer para vocês se afastarem? Para vocês buscarem outros ídolos sem valor, tornando-se vocês mesmos, tornando eles mesmos sem nenhum valor? Você está percebendo? E ele ataca também os sacerdotes. Os sacerdotes não perguntavam pelo Senhor. Os intérpretes da lei nem me conheciam. Os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizavam em nome de Baal. Meu irmão, uma igreja, o povo totalmente corrompido. O Senhor revela que a sua igreja pode estar suja. E eu tenho certeza que isso deve servir como uma advertência para nós. Eu não estou aqui para acusar ninguém, para falar mal de ninguém, não nesse momento. E não quero fazer isso. Mas a grande questão é, nós que somos povo de Deus, nós queremos continuar agindo dessa maneira? Nós queremos ficar ensinando, por exemplo, as nossas ovelhas sem ter uma vida com Deus? Nós queremos falar de vida com Deus sem ter vida com Deus? Até quando? Nós queremos ministrar um roteiro, nós queremos ministrar ao coração das pessoas sem antes nós termos sido ministrados? Até quando? Até quando que nós vamos querer falar por Deus sem ter relacionamento com Deus? Até quando? Até quando nós vamos querer ensinar a Bíblia sem ter um relacionamento com Deus? Até quando? Até quando? Até quando nós vamos ver essa mentira? Até quando? Versículo 9. Por isso eu ainda faço denúncias contra vocês, e farei denúncias contra os seus descendentes. Atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam. Mandem observadores a Quedar e reparem de perto e vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou os seus deuses? Você acha que o mundo vai trocar de Deus? Não, mas o povo de Deus troca de Deus a toda hora. E eles nem sequer são deuses. Mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Até aqui. Hoje, até aqui. O meu povo cometeu 2 crimes. Qual foi? Primeiro, abandonou a fonte de água viva. Ou seja, está seco. Abandonou a fonte de vida. A vida é abundância, ou seja, uma vida morta. Estão sobrevivendo, ao máximo sobrevivendo. Deixaram de buscar ao Senhor, deixaram de se deleitar na palavra, deixaram de clamar em oração, deixaram de se deleitar na sua presença, deixaram de amar uns aos outros, deixaram de ser igreja, abriram mão, abandonaram a fonte de água viva e fizeram outra coisa, se não bastasse isso. Cavaram suas próprias cisternas e cisternas rachadas. Ou seja, a gente está buscando tentar fazer o nosso próprio Deus, viver da nossa maneira, fazer a nossa própria igreja do nosso jeito, mas está rachado,
Não para água nenhuma aí, a gente está vazio, está morto. Ou seja, nós criamos belas estruturas que estão vazias, que não retém água, que não segura nada. Estruturas vazias, mortas. O que mais vale será? Será que nesse tempo não é isso que o Senhor deseja revelar? Que as nossas estruturas eram incríveis, mas vazias. E eu não estou condenando a igreja local, meu irmão, eu sou um pastor de uma igreja local, eu amo a igreja local, mas será que era isso? Será que essa era a parte mais importante? E agora nós estamos aqui sem nada. Será que não é hora de nós nos arrependermos e buscarmos a fonte de água viva que é o Senhor? Será que não é esse o tempo de você fazer isso, meu querido? Será que não é o tempo de você se arrepender e jogar fora essa tua cisterna rachada? Esse teu sistema que você criou, sistema religioso, essa vida programada com Deus. Será que não é hora de nós buscarmos um Deus vivo e encontrar uma vida abundante no Senhor Jesus? Será que não é hora? Eu não quero aqui falar se virá juízo, se vê juízo, não. Mas eu quero que gere em nós um tempo de lamento, de falar, meu Deus, o que nós estávamos fazendo, como nós estávamos vivendo, cara. Amém? Que isso nos desperte o teu espírito. Queime no teu coração, meu irmão, para que nós possamos tomar uma nova postura a partir daqui. Amém? Querido, Deus te abençoe. Não nos deixe acompanhar os podcasts, não deixe de nos seguir no Instagram, no YouTube, nosso canal Onda Dura Itajaí. Fique por dentro e medite nessa palavra. Que o Senhor possa falar com você e derramar sobre o teu coração verdades e o verdadeiro arrependimento. Tamo junto!